O Mephisto é o principal demônio da Marvel, responsável por coisas como a criação do Motoqueiro Fantasma, a criação do Blackheart e a primeira vinda do Thanos à Terra. Ele está presente no planeta Terra desde o início do mundo, tentando os homens das cavernas e presenciando a primeira vinda dos Celestiais aqui no planeta Terra. Mesmo sendo poderoso e extremamente esperto, existem seres na criação que nem mesmo o Mephisto teria coragem de encarar. Alguns aqui dessa lista, inclusive, já foram lá no inferno bater na porta do Mephisto para tirar algumas satisfações com ele, e outros o assustam apenas em citarem o seu nome. Se você não me conhece, meu nome é Caio Ferreira, esse aqui é o canal Espaço Nerd. Deixa o like, se inscreve no canal, porque hoje veremos os seres que assustam até o demônio Mephisto. Número 1, Won Bel-Wau, começando com uma entidade recente que conseguiu fazer o diabo suar frio. O Won Bel-Wau, personagem recorrente aqui no canal nos últimos vídeos, é o Hulk do One Above All. É dito nas histórias que todos nós temos um Hulk dentro de si, sendo essa a premissa da história. Até mesmo então o criador da Marvel, One Above All, que é o deus ali acima de todos, ele também tem uma contraparte maligna dentro dele, um Hulk dentro dele. E essa sua versão mora na camada mais abaixo do inferno, aonde só pode ser acessada pela Porta Verde, e é para onde a alma dos monstros criados ali por radiação gama vão após morrer. Won Bel-Wau, sendo a contraparte do criador, é um destruidor, o fim de tudo, e usa o Hulk, o incrível Hulk, como um arauto para trazer fim a toda a criação, como visto no fim do 8º Cosmos, o início do 9º. O próprio Mephisto teve medo de mexer com o Hulk, pois sabia que ele estava sendo protegido por algo muito superior ao próprio Mephisto. Só de imaginar a entidade, o Mephisto, cara, sentiu medo. O Won Bel-Wau, cara, é dito como onipresente, onipotente. Ele é a contraparte do Deus Supremo da Marvel. Então entidades como o Galactus, Celestiais, Eternidade não dão nem pro cheiro contra ele. Número 2, Oblivion. Oblivion é uma das entidades mais misteriosas de todo o universo da Marvel. Isso porque ele representa o esquecimento, algo muito além da morte, o fim definitivo, a não existência, o vazio. Oblivion raramente aparece dentro dos quadrinhos, isso porque a sua presença nem mesmo está na realidade. Ele reside fora de toda a existência, um reino somente seu, onde nem mesmo o Galactus, o portador da vida, uma das suas versões mais poderosas, pôde permanecer por muito tempo sem sofrer um trauma gigantesco. Ele é um ser à parte, que só sabemos a real extensão do seu poder por meio de alguns avatares do próprio Oblivion, e mesmo assim esses avatares são ameaças em potencial para toda a criação do multiverso Marvel. Então você vê, se seus avatares, alguns dos seus hospedeiros, ameaçam toda a existência, imagina o real poder do Oblivion. São poucos os que sabem da sua presença, e um desses seres é o próprio Mephisto, que não só o conhece, como sabe do seu poder assombroso. Número 3, Amatsu Mikaboshi. Já que a gente citou ali o Oblivion, o esquecimento, vamos então falar do seu avatar mais poderoso até então, até para vocês entenderem um pouco mais de quão poderoso é o Oblivion. Amatsu Mikaboshi foi o responsável por destruir panteões inteiros de deuses, cara, em torno de todo o universo, e no seu auge ele foi capaz de apagar 98% de todo o multiverso da Marvel. Olha que bizarro, cara. Imagina aí várias realidades alternativas, meu irmão. Ele apagou tudo, derrotou todo mundo. Ele é tão insano que podemos ver ele ao longo do quadrinho em que ele aparece invadindo os diversos reinos e derrotando todos esses reinos, como foi ali no reino dos pesadelos e também no próprio inferno. E até mesmo a Eternidade e o poderoso Galactus se mostraram impotentes ao lidar com tamanha ameaça. Juntaram vários heróis, vários deuses gregos, nórdicos e egípcios e de outros panteões também, tudo para lutar contra esse ser, e não deram conta. O Hércules teve que se transformar numa das suas versões mais poderosas, um poder que quase beirou a onipotência, para alterar a realidade e assim conseguir derrotar o Amatsu Mikaboshi, com a ajuda também de vários outros heróis. Inclusive eu tenho um vídeo desse Hércules aqui no canal, o Hércules, o Rei do Caos. Tem um vídeo do Rune King Thor, a versão mais poderosa do Thor, versus o Hércules, Rei do Caos. Bom, mesmo assim então foi necessário a união, como eu disse, de diversos deuses e entidades para simplesmente banir o Amatsu Mikaboshi para outro local, já que para derrotá-lo naquele ponto já era meio que impossível. E ele ficou tão poderoso assim porque ele era um dos avatares do Oblivion. Oblivion cedeu um pouquinho
dos seus poderes pro Mikaboshi, por isso o Mikaboshi ficou tão poderoso. Então você imagina agora os poderes reais do próprio Oblivion. Número 4, temos o Marquês da Morte. O Marquês da Morte foi o primeiro mutante do seu universo e possivelmente o único que conseguia rivalizar com o Legião, o filho do Professor Xavier, quando se trata ali de poder bruto e alteração da realidade. O seu poder de alterar e moldar a realidade é tão absurdo que ele, jovem, já tinha a capacidade de manipular almas e trazer o seu pai de volta à vida. Ele até mesmo rasgou o tecido da realidade para fazer uma ligação entre o universo dele e o universo da Marvel principal. Ele foi capaz de matar todos os heróis de várias realidades alternativas e também destruiu o Doutor Destino. Isso porque o Destino tem um poder mágico que rivaliza com o Doutor Estranho e uma inteligência, cara, que rivaliza com a do Reed Richards. Isso tudo além dele também conseguir destruir diversas galáxias em microsegundos. Mas isso nem é o mais impressionante. O motivo dele estar aqui nessa lista é dele ser uma ameaça a próprias entidades cósmicas. Matando um vigia alternativo, conquistou também todo o tempo e espaço e derrotou seres como o Homem Molecular. Ele não só é uma ameaça ao Mephisto, mas sim para toda a existência e todos os reinos infernais. Ele inclusive estava tratando seres como o Galactus como um inseto e foi um dos poucos a quase conseguir de fato a onipotência. E para esse vídeo temos um patrocinador, só que antes, ó, se você é menor ou se você não curte esse tipo de plataforma aí para maiores, pode pular o anúncio também. A plataforma que a gente vai falar é a Blaze. São mais de 10 mil jogos para você vir aqui se divertir. Obviamente, jogando alguns desses jogos, você pode ganhar um cascalho, mas provavelmente você vai perder mais do que você vai ganhar, tá? Recomendo muito vocês estudarem a plataforma, pesquisar o máximo de vídeo que vocês puderem, ler as regras tudo certinho para não ter erro. E aí, se você curte mesmo esse tipo de entretenimento, for vir aqui jogar, você clica em depositar, pode vir aqui, ó, por Pix, que cai rapidinho. Eu vou vir com vocês aqui, ó, em um dos novos jogos originais da Blaze, que é o Slide. Como que funciona? Aqui a gente pode colocar a quantia, você escolhe, aqui você coloca o alvo. Quando você escolher esse alvo, você pode dar um começar jogo, vai multiplicar em 2 vezes o valor que você colocou aqui, que o alvo foi 2x. Só que quando ele girar aqui, ele também tem que vir acima do 2x. Se vir abaixo você perde, acima você ganha. De primeira aqui já veio 3.2, foi acima do 2x, então a gente ganhou, multiplicou o valor em 2 vezes. Você pode inclusive clicar aqui na última rodada e ver, ó, o nerd que sou eu ganhou 1000, porque a gente colocou 500. É basicamente assim que funciona esse jogo aqui. Cada jogo tem a sua regra, por isso é importante você estudar certinho cada um deles. Bom, se você quiser, você pode inclusive se cadastrar utilizando o meu código que é NERD, cara, que aí você já ganha um bônus de boas-vindas e várias rodadas grátis para começar, né, a aprender ali a jogar. E lembrando, ó, Blaze não é investimento, você não vai vir ficar rico aqui, é uma plataforma para entretenimento, tá bom? Dinheiro fácil não existe, pessoal. E lembrando, deposita só a graninha que tiver te sobrando, hein? Jogue com responsabilidade. Número 5, Cyttorak. Cyttorak nem é um deus e nem um demônio. Ele é um dos poucos conhecidos por ser, digamos que, as duas coisas. O seu poder é imenso e até mesmo é utilizado como fonte de poder para feitiços do Doutor Estranho e alguns até mesmo serviram para prender o próprio Mephisto. E é tanto poder, meus amigos, que o Fanático já lutou contra ameaças mais poderosas que o próprio Mephisto, e isso com uma parcelinha dos poderes do Cyttorak. É claro que o Fanático não derrotou todas essas ameaças cósmicas, né? Mas ele não fez feio não, cara, contra, por exemplo, o Estranho, né? Uma entidade que rivaliza até mesmo e supera o Galactus. Colossus também, com esse poder, ameaçou matar a sua irmã, a mutante magia, né? A maga suprema do Limbo, e que foi capaz também de derrotar o Dormammu. Então, se esse pessoal com uma fração mínima dos poderes do Cyttorak pode derrotar pesos pesados e até mesmo encarar entidades cósmicas, imagino que o Cyttorak faria com o Mephisto com todos os seus poderes. Infelizmente, o Cyttorak ainda é um ser muito misterioso e que não tem muito desenvolvimento assim nos quadrinhos, mas é uma entidade cósmica poderosíssima. Ele reside na dimensão Carmesim do próprio Cyttorak e raramente é visto nos quadrinhos. Número 6, temos o Nu. Voltando a falar dos avatares do Oblivion, já foi meio que implícito nos quadrinhos que o Nu, né, o deus dos simbiontes, também pode pertencer a esse grupo, por mais que a sua mitologia esteja ali expandindo um pouco mais
atualmente nos quadrinhos. O Knu foi o Rei de Preto, né, o outro lado da moeda dos Beyonders, e responsável direto por uma guerra incessante contra a vida. O Knu estava presente no início do sétimo cosmos, quando os Celestiais chegaram e começaram a criar luz e vida no nosso universo. Irritado, então, ele partiu para cima e matou um dos Celestiais. Nesse processo, o Knu é tão poderoso que ao chegar na Terra, após ser libertado, né, ele estava sob posse de 3 Celestiais. Ele matou o Sentinela e encarou o Thor, o rei de Asgard. Levem sempre em consideração que os Celestiais escalam acima de Odin e outros Skyfathers, né, às vezes até mesmo acima do próprio Galactus. E mesmo Odin, em sua luta contra Zeus, já abalava o multiverso. Olha o nível do Knu, então. Mesmo nunca tendo uma luta entre o Knu e o Mephisto, é fácil dizer que o Knu com certeza ganharia, né, já que ele se assemelha a seres de patamares muito maiores do que o demônio da Marvel, Mephisto. Número 7, temos o primeiro firmamento. O primeiro firmamento foi a primeira representação de toda a existência Marvel, além de ter sido o responsável pela criação também dos Celestiais e os Aspirantes. Os Aspirantes se tornaram completamente devotos ao primeiro firmamento, enquanto os Celestiais desenvolveram personalidade própria e curiosidade também acerca do funcionamento de todo o universo e da vida. Isso gerou uma guerra entre as duas raças, né, Celestiais versus os Aspirantes, e o resultado foi a morte do primeiro firmamento e o nascimento do segundo cosmos, gerando assim também um processo interminável de morte e renascimento do multiverso. É fácil assumir que o Mephisto jamais encararia um ser de tamanho poder, levando em consideração que o primeiro firmamento supera até mesmo a eternidade, que foi facilmente acorrentada pelo primeiro firmamento. E cara, você imagina o Mephisto encarando os Celestiais? Pois é, o primeiro firmamento é o Deus Criador, cara, que gerou todos os Celestiais, né? Olha o nível dele. Número 8, temos o ser chamado de Protege. Protege é uma das entidades mais poderosas de toda a Marvel e uma também das menos conhecidas, cara. Inclusive, se você é uma dessas poucas pessoas que conhece Protege, comenta aqui nos comentários para eu ter uma ideia de quantas pessoas realmente conhecem esse ser. Protege é uma entidade capaz até mesmo de ameaçar o Tribunal Vivo. Ele tem a capacidade de replicar o poder de qualquer ser vivo, né, em uma escala até mesmo cósmica, como ele fez com o Tribunal Vivo do século 31, usurpando assim o seu cargo. Pois é, ele tomou o lugar do Tribunal Vivo. Ele praticamente tem o poder da vampira dos X-Men, só que em uma escala cósmica, podendo assim copiar e replicar os poderes à vontade de diversos seres. Muitas entidades, incluindo a própria filha alternativa do Mephisto, Mephisto, presenciaram, né, o Protege afirmar que agora ele era o novo Wonaboval, o deus todo criador da Marvel. Até mesmo a Eternidade afirmou que ele havia atingido um estado onde logo seria realmente onipotente. Só para você ter uma ideia, Protege encarou o Beyonder, enquanto o Mephisto, né, que acompanhava de perto a luta dos dois, não parecia mais do que um inseto ali, cara, perto deles. E o mais impressionante é que o Beyonder desistiu de derrotá-lo. Olha o nível desse ser, Protege. Infelizmente também não foi um ser muito explorado, apareceu em poucas histórias e não temos mais informações sobre o personagem, mas se tornou uma verdadeira entidade cósmica, cara, que eu duvido que o Mephisto tenha chances contra ele. E aí, gostou desse vídeo? Gostou de conhecer um pouquinho mais dessas entidades cósmicas? Deixa o like, se inscreve no canal. Até amanhã e valeu!